Pessoal, primeiro bate-papo de 2016, nosso primeiro vídeo do ano, bate-papo 104, os anteriores estão aqui no canal e nós vamos abrir falando disso aqui, ó. Esteroides anabolizantes. Mas antes, se liga no aviso. É isso aí. A utilização de esteroides anabolizantes representa, sim, risco de problema para a sua saúde. Essa história da internet, um termo que eu não gosto de usar nos meus artigos, de proteção, não tem proteção para uso de anabolizante, não. Proteção para uso de anabolizante é exame de sangue. Não tem outro jeito. Você tem que fazer exame de sangue para detectar os eventuais problemas que podem aparecer, suspender o medicamento que você está usando e partir para a solução. Não tem outro jeito. Qualquer outra coisa, loteria, é macumba. Você tem que fazer exame de saúde, exame de sangue e não entrem nessa conversa de proteção. Eu tomo as proteções. Não tem proteção para fígado, não tem proteção para eixo, não tem proteção para próstata. Você tem que fazer exame de sangue, sim. Porque você pode até não precisar de nada. E às vezes você entra nessa conversa de internet de pós-ciclo, TPC, você acaba piorando um quadro que já está grave. Então, se você vai partir para a utilização de esteroides anabolizantes, você precisa de monitoramento com exame de sangue. O resto é maluquice, é irresponsabilidade. Essa série aqui de vídeo eu falarei de várias coisas nos nossos bate-papos, como eu tenho feito, e vou ter essa parte que eu vou falar de anabolizante, que sempre vão abrir com esse aviso. Eu pretendo passar informações para você desde o começo, como é que isso começou, até onde está hoje, passando pelos undergrounds, passando pelas drogas XYZ, que volta e meia eu comento que são uma porcaria, enquanto todo mundo defende, e vocês vão ter fundamentação para entender por que eu falo que são uma porcaria. Vocês vão entender as teorias, de quem criou, como é que criou, para vocês terem essa base de informação. Até para o educador físico, para o médico, fisioterapeuta, preparador, o coach. Às vezes a pessoa vem falar com você, eu vou usar anabolizante. Não adianta você falar na sua sala de faculdade, por exemplo, do seu curso, você vai ficar broxa, vai ficar careca, vai ter câncer, vai morrer. Isso ele já sabe e já não acredita. Porque ele está vendo a galera toda fazendo isso e não está tendo esses problemas. Então isso não é fundamentação para você desestimular a utilização de esteroide anabolizante. Mas nesses vídeos eu vou falar disso tudo para vocês, beleza? O pessoal tem me perguntado, o que você lê, Fred? O que você está lendo? Passa para a gente algumas dicas de leituras. Olha só. Aproveitando que eu estou falando de esteroide anabolizante nessa série de vídeos, eu republiquei agora, está lá no treinopesado.com.br, republiquei um artigo bem clássico, antigo nosso, comparando o Durateston com o Deposteron. E um outro artigo que é o primeiro capítulo da nossa guerra química. No final, eu estou citando várias referências bibliográficas desse tema, que é sobre recursos ergogênicos e anabolizantes. Mas eu não posso deixar de citar aqui, em especial, duas publicações muito importantes. Uma é essa aqui, Drogas Usadas no Esporte. Isso é uma apostila grossa, enorme, de autoria do professor Ítalo Salzano Júnior. Como a gente fala no meio acadêmico, na área de saúde, isso aqui é padrão ouro, gold standard. Eu vejo os vídeos que a galera faz na internet, os vloggers, né? E tem uns dois que gostam de ler e gostam de estudar esse assunto, que provavelmente estavam aí engatinhando em casa quando já tinha gente publicando, estudando esse tema com muita seriedade. Sugiro que procure essa apostila. Eu não empresto. Os poucos livros que eu emprestei eu não recebi de volta, então eu não empresto livro. Livro é uma coisa que eu não empresto, mas se alguém conseguir, eu acho muito difícil que consiga, mas se alguém achar algum canal aí na internet, alguém que tem e queira ceder, vale demais a leitura. Claro, é um trabalho de 1991, algumas novidades não estarão aqui, obviamente, mas vou dizer para vocês, bate qualquer publicação nacional ou estrangeira que tem no mercado hoje. É um livro sensacional e muita coisa que eu vou citar aqui nos vídeos eu tirei dessa publicação. Excelente. E um segundo livro é esse aqui, Anabolic Reference Guide, 6ª edição, também de 1991, que me consta é a última. Esse livro, gente, esse livro aqui, tudo que vocês encontrarem de livro editado, publicado em português, não foi copiado não, foi chupado desse livro. Tudo, sem nenhuma exceção. Com exceção dos livros de medicina. Estou falando dos livros que são voltados para o público leigo, que não foram escritos por médicos, todos foram chupados desse livro. Sintetizaram, resumiram, deram uma editada, mas é esse material. Esse livro foi escrito por um cara chamado Nathaniel Phillips. Estou comentando dele aqui na Guerra Química, no volume que está lá no Treino Pesado. Esse cara fez... Vale lembrar, época que a gente não tinha internet.
Esse cara era um atleta, um fisiculturista na época, muito conhecido nos Estados Unidos. Ele resolveu fazer uma pesquisa de campo com mais de 500 fisiculturistas. Ele escreveu, ele fez um questionário, mandou para cada um, recebeu de volta e traçou um quadro com gráficos, com tudo, as drogas mais utilizadas, como eram os ciclos que essas pessoas faziam, os efeitos colaterais que aconteciam, tem as fotos dos produtos, dos medicamentos que eram utilizados. É um livro show também. Então, de tudo, aqui a minha estante está cheia, mas eu não vou mostrar tudo aqui no vídeo, mas esses dois para mim são o carro-chefe da minha biblioteca. Vale a pena, se você gosta, corre atrás, é um material muito legal. Agora, vamos começar do começo, século XVII. Os fisiologistas da época já tinham uma relação, já acreditavam que havia uma relação entre testículo e uma coisa que eles chamavam de animosidade, que eram as características mais agressivas, mais energia, mais libido dos homens, do ser humano. Então eles começam a tentar comprovar isso e usam experimentos, animais nos experimentos. O problema era achar um animal que fosse extremamente agressivo e que eles conseguissem manusear. E eles optam pelos galos de briga. Quem já viu uma rinha de galo, que é um espetáculo horroroso, mas viu que é um bicho estranho. Ele vê o outro galo, ele quer brigar. A impressão que você tem é que a natureza criou o bicho só para brigar com um parente dele, para mais nada. Então eles pegaram 4 galos de briga, tiraram os testículos, fecharam a bolsa escrotal e eles constataram que os galos ficaram abobados, ficavam mansos, não corriam atrás das galinhas, não brigavam mais com os outros galos, ficava tudo tranquilo. Aí eles pegaram desse grupo de 4 galos, pegaram 2 e nesses 2 reimplantaram os testículos. Esses galos ficaram mais agressivos, correndo atrás de mais galinhas e mais violentos do que eles eram antes. Então se determinou, ficou claro que havia essa relação de testículos com essas características. A dúvida era saber o que existia nos testículos dos animais que faziam com que isso acontecesse. Aí nós vamos dar um salto para o século XVIII e os fisiologistas da época começam a repetir esses experimentos com cães e porcos. E eles fazem uma solução, eles começam a moer os testículos, misturar com água e sal e criar uma solução injetável. E o chefe desse estudo, que tinha 72 anos, aplica nele mesmo. Quer dizer, foi praticamente o primeiro esteroide injetável. Ele aplica nele mesmo e ele alega ter tido uma melhora muito grande de libido, de disposição, de energia. O problema é que ele vai morrer depois de 30 dias da aplicação. Aí todo mundo ficou meio com medo de voltar a estudar isso e tal. Aí nós vamos voltar, vamos ver isso acontecer de novo em 1935. Agora aguarda esse ano, hein? 1935. Fisiologista alemão. Esse cara volta a estudar o assunto e começa a comprar testículos de boi dos matadouros, às centenas, para tentar identificar o que havia ali dentro. E esse é o cara que vai descobrir uns cristais que ele vai batizar do nome grego de testosterona, que esses cristais seriam os responsáveis por essas características, seria um hormônio responsável por essas características, que a gente chama de características masculinas. E aí esse cara vai começar a sintetizar um medicamento. Nós vamos ter a primeira versão sintética da testosterona, que não vai surgir, é uma curiosidade. Ela apareceu no mercado, ela não aparece no mercado. Já se sabe que tem um cientista alemão, em 1935, criando uma droga, uma testosterona sintética, mas ela não surge no mercado. Como é que ela vai aparecer? Final da Segunda Guerra. Se você conhece um pouco de história, sabe que a Segunda Guerra começa em 1941, o cara descobriu um negócio em 1935. Temos o início da Segunda Guerra em 1941 e o final em 1945. Quando os alemães se rendem, são aprisionados, a guerra acaba, os aliados descobrem que os alemães utilizavam esse medicamento nos seus soldados para que eles ficassem mais fortes, mais dispostos e mais agressivos. E utilizam esses mesmos medicamentos para restabelecer a saúde dos prisioneiros de campos de concentração. Interessante, né? Aí nós vamos ter uma nova situação. Um cara que eu chamo de pai do anabolizante, que é o Dr. John Ziegler, americano. Esse cara era médico da equipe de levantamento de peso norte-americana. E ele estava cansado de ver os americanos tomarem um pau. Nós estamos falando aí de 1950. Os americanos levarem pau dos países do que na época se chamava de Bloco Oriental. Alemanha Oriental, União Soviética. Esses caras esmigalhavam os recordes nas competições, principalmente levantamento de peso. E esse médico americano, o Ziegler, começa a desconfiar. Tem alguma coisa que esse cara está usando, que não é possível. Que a gente treina, faz dieta, tudo certinho, chega numa competição, os caras arrebentam com todo mundo, toda vez. E ele começa a fazer amizade num jogo, se eu não me engano, num meeting de jogos, na Áustria, em Viena.
ele faz uma amizade com um médico que era da equipe soviética. E começa a sair com o cara e tal, os caras jantando, bebendo, papapá. Ele leva o Dr. John Ziegler para conhecer o centro de treinamento onde é que eles estavam treinando. E o Dr. John Ziegler constata uma coisa muito, muito impressionante. Os atletas, numa faixa etária de 20 anos de idade, não conseguiam urinar. Quando o cara queria urinar, tinha que enfiar um catéter na uretra, no pênis do cara, para tirar a urina, porque ele não conseguia fazer xixi. E o Dr. John Ziegler já sabia que o excesso de testosterona leva a um aumento da próstata. Então, como a próstata está aumentada, o homem não consegue urinar, é difícil que o cara urine. Mas isso acontece muito no idoso, não num cara de 20 anos de idade. E o problema está aqui, os caras estão usando testosterona. E aí, quando ele volta para os Estados Unidos, em 1956, ele entra em contato com um laboratório americano, o CIBA, e ele cria o que é até hoje o esteroide mais famoso do mundo, que é o Dianabol. Ele cria com o pessoal do CIBA o Dianabol, primeiramente injetável, uma versão injetável, depois comprimido, e ele entra em contato com os atletas numa academia que chamava York Barbell Club. A York era a academia da época dos monstros, dos caras grandes, que treinavam pesado, estavam na York. E ele faz um programa de monitoria, monitorando o uso da droga, seleciona os atletas, vai colocando as doses, sempre com doses muito pequenas, de 5 a 10 miligramas por dia e tal. E os caras já têm uma melhora violenta, numa época que ninguém nem sabia o que era esteroide anabolizante. Então os caras começam a ter uma resposta muito boa, mas ele começa a se assustar que depois de alguns meses, ele começa a perceber nos exames que ele fazia nesse pessoal, que as taxas hepáticas estavam todas alteradas, todas subindo muito, mesmo com as dosagens pequenas. Aí ele vai começando cada vez a reduzir mais a dosagem, e nada das taxas dos caras diminuírem. Ele dá uma desanimada com esse trabalho dele. Só que aí uma hora alguém entrega para ele, olha, é o seguinte, os caras estão querendo tomar uma dosagem além da que você recomenda. Como é que eles estão fazendo? Eles estão pegando a sua droga e passando para outros laboratórios, para que outros laboratórios façam, e eles possam tomar uma dosagem maior do que a que você libera para eles. E é assim que a gente tem o Dianabol, e é assim que começa toda essa história de esteroide anabolizante, que já começou meio errada, né? Vocês estão vendo aí. O Dr. John Ziegler se decepciona, fica desapontado, encerra essa parceria com o CIBA, suspende o trabalho com o Dianabol e outros esteroides anabolizantes, mas já era tarde demais, a coisa já tinha explodido e vão começando a aparecer aí todas essas variações que a gente tem no mercado. Eu estou falando disso, repetindo, lá na Guerra Química, no treino pesado. E esse foi o nosso bate-papo 104. Beleza? Um aviso importante para vocês aqui. Pessoal que está me seguindo no Instagram, meu perfil é @FredTreinoPesado. Tem visto que eu tenho colocado fotos de pratos da minha dieta pessoal, e alguns suplementos que eu não identifico. Às vezes eu identifico, às vezes não. E muita gente está me perguntando. Então é o seguinte, está vindo aí um esquema de suplementação para nós, de altíssima qualidade, custo acessível, que eu estou supervisionando diretamente. Estou envolvido diretamente. Não vai ser um negócio que eu vou abrir para todo mundo, é outro esquema que eu não vou dar detalhes ainda, mas se você tiver interesse em saber quando ele for acontecer, tiver acesso às promoções que vão acontecer, inclusive grupos de testes das amostras dos suplementos, manda um e-mail para mim no tpsuplementos@gmail.com, o e-mail da loja, que eu estou criando um grupo lá nesse Gmail, nesse endereço de Gmail, para eu conversar com as pessoas que se cadastrarem. É muito simples, basta mandar seu e-mail com seu nome. Ali no título do e-mail, você bota seu nome. Eu já sei que é isso. Eu vou jogar nesse grupo. Quem já faz assessoria, não precisa se preocupar, que eu já tenho esse cadastro no e-mail do pessoal da assessoria. Esse é o pessoal que não faz assessoria. Então manda um e-mail no tpsuplementos@gmail.com, que eu estou criando esse grupo lá. Eu não vou pentelhar ninguém. Pô, o Fred vai me encher de e-mail. Não. Eu só vou avisar. Gente, aconteceu, vou lançar. Isso deve acontecer. Nós estamos na reta final. Eu acredito que agora, desse mês de janeiro, estourando em fevereiro, a coisa já esteja aí para todo mundo. Não vai ser uma divulgação, eu já falei, mas não vai ser uma divulgação geral, é um outro esquema, é um outro modelo de trabalho, até mesmo para que os custos sejam enxugados e todo mundo possa ter acesso. É alta qualidade, estou em cima do negócio diretamente, vocês vão ver que é outro papo, mas vai ser uma coisa mais restrita. Então quem tiver interesse, vai mandando e-mail para mim, já vou cadastrando nesse grupo no Gmail e depois eu vou entrar em contato. Beleza? Começamos 2016. Aquele abraço.